Olá, meus queridos pensadores da física, seja bem-vindo ao PH da Física. A física também é cultura e hoje estamos com a resolução de uma questão de ondulatória do Enem 2023, prova que acabou de acontecer o ano passado. A gente vai fazer a resolução comentada, detalhada para você, e na sequência você vai ter toda uma discussão utilizando aí uma série de simuladores dos conceitos relativos a essa questão, que é uma questão de ondulatória. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, senão você esquece, compartilhar para o maior número de pessoas para o canal ganhar relevância, deixe seus comentários e entra no grupo do Mania de Física Premium, onde nós vamos divulgar em breve a nossa mentoria para preparação de física para as paulistas mais Enem. Uma preparação de uma forma que você nunca viu, com uma pessoa especializada, que sou eu, Paulo Henrique, o PH da Física. Não esquece que a gente também tem um canal no WhatsApp, também está no link na descrição. Já entra para você agora a aula e a resolução. Vamos à resolução da questão 91. Enem 2023, prova amarela. Diz a questão: na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permanecem inalteradas durante a brincadeira. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora? Uma questão extremamente interessante para que nós consigamos discutir um pouquinho da ondulatória. Veja. Ele diz aqui o seguinte: ao perceberem o som pode ser transmitido através do barbante. Então, a primeira coisa nessa nossa resolução comentada é trazer para você alguns elementos teóricos, alguns elementos da teoria das ondas, digamos assim. Veja, ele fala de som. Então, uma coisa importante para você saber: o som é uma onda. Uma onda de que tipo? Uma onda mecânica. Ondas mecânicas são ondas que necessitam do quê? De um meio material para se propagar, para transportar energia de um ponto a outro. Esse é o primeiro conceito importante dessa questão. Outra coisa importante na questão é a gente retomar um pouquinho o conceito de onda. Veja, vamos colocar aqui uma linha, que é uma linha de referência para nós. E vamos desenhar o modelinho mais conhecido de onda. Um modelinho que tem este formato aqui. A onda sobe, a onda desce, a onda sobe, a onda desce. Tem mais ou menos esse formato. Quais são os pontos fundamentais desta onda aqui? Este ponto mais alto é conhecido como crista da onda. Esse ponto mais baixo é conhecido como vale. E a distância deste ponto até este ponto aqui é conhecido como comprimento de onda, dado pela letrinha lambda. Vale dizer que entre dois vales, duas cristas consecutivas, ou dois vales consecutivos, você também tem um comprimento de onda. E uma onda, seja ela eletromagnética, que pode se propagar também no vácuo, ou seja ela uma onda mecânica, a velocidade dessa onda é dada pelo produto do comprimento da onda vezes a frequência. Lembrando que frequência de uma onda é o número de oscilações dentro de um intervalo de tempo. Se eu tiver apenas uma oscilação, esse intervalo de tempo é conhecido como período, dado pela letra T maiúscula, que é o tempo de uma oscilação. A frequência é dada por uma unidade conhecida como Hertz. O Hertz é uma oscilação ou rotação por segundo. Isso é um Hertz. Isso corresponde a um
Hertz. Diante de tudo isso, para resolver essa questão, nós temos o seguinte, que a velocidade carrega o comprimento de onda e a frequência, e a velocidade de propagação dessa onda nesse barbante não se altera. A onda vai se propagando aqui e a velocidade se mantém a mesma. Logo, o comprimento de onda se mantém o mesmo. Se a frequência se mantém a mesma, o período também se mantém o mesmo. A velocidade se mantém inalterada. Sobra para nós a altura e amplitude. Aqui vale mais uma parte teórica nessa nossa definição que é super importante. A altura é uma característica das ondas sonoras. A altura é uma característica das ondas sonoras que está associada à frequência. Ondas sonoras, e ela está associada à frequência. Quanto mais alto o som, mais agudo ele é, maior vai ser a frequência. Algo que no dia a dia nós chamamos de volume, o que é equivocado. O volume é a intensidade de uma onda. A intensidade de uma onda, ela está associada ao volume. Quando você aumenta o volume, você está aumentando a intensidade. Quando você diminui o volume, você está diminuindo a intensidade. E o volume está ligado à amplitude da onda. A intensidade está associada à amplitude. Então, quanto maior a distância, o som vai ficando mais fraco. Som fraco é som de amplitude baixa. Talvez você esteja se perguntando aonde está a amplitude. E a amplitude está aqui. A amplitude é a distância entre essa linha média e uma crista, ou entre essa linha média e um vale. Aqui vale A de amplitude e aqui vale A de amplitude. Logo chegamos à conclusão que a alternativa correta da questão 91 é a alternativa C, amplitude. Cara, e você não vai acreditar a explicação que eu vou te dar agora sobre essa questão, sobre os conceitos que envolvem essa questão. Vamos usar uns simuladores sensacionais e você vai entender de forma simples e objetiva os conceitos associados a essa resolução. A gente já falou um pouquinho na resolução. Vamos agora trazer um aspecto um pouco mais lúdico. E não esquece que você pode entrar no grupo do WhatsApp do Mania de Física Premium e ser nosso aluno. Já está entrando a aulinha aí, toda cheia de ludicidade para você agora. Aproveitando a oportunidade de fazer dessa resolução uma aula de física, vamos falar um pouquinho mais sobre as ondas. Temos aqui um simulador onde você vê os nossos personagens oscilando de forma alternada para cima e para baixo. Eles alternam e oscilam de forma alternada, mas se você olhar bem na horizontal, existe uma informação sendo propagada de um ponto a outro na horizontal. Quando a oscilação se dá numa direção e a propagação se dá na outra, essa onda é chamada de transversal. Veja a diferença com essa, longitudinal. Eles vibram e a informação se propaga na mesma direção. Note que esse é um tipo de classificação, é uma classificação quanto ao modo de oscilação. Quando eu mexo aqui em X, veja, eu diminuo em X, eu diminuo aquilo que a gente chama de comprimento de onda. Lembre-se que comprimento de onda e frequência para a mesma onda são inversamente proporcionais. Ao passo que quando eu aumento a distância entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, veja, eles se separaram em Y. Eu estou mexendo na amplitude desta onda. Então eu tenho uma vibração que se dá entre dois pontos fixos. Quando essa vibração se dá entre dois pontos fixos, essa onda é chamada de onda estacionária. Quando ela não está entre pontos fixos, a gente chama de uma onda infinita. Utilizando esse exemplo, para poder falar um pouquinho mais de onda, veja esta onda transversal.
você tem bolinhas oscilando de forma alternada. Inclusive eu vou mudar a visão para que você possa ver como a onda oscila. Então ela tem ali variações entre pontos de máximo, crista, pontos de mínimo, vale, e esta oscilação se propaga ao longo de uma distância. Note que o comprimento de onda ele é dado pelo produto da velocidade vezes o período. Lembre-se que o período é o inverso da frequência. Então nós temos a possibilidade, inclusive, de olhar isso de outra perspectiva. A gente pode até mudar e olhar aqui de frente e nós temos aí uma onda transversal oscilando. Ela colocada nessa outra posição, dá para a gente tirar um pouquinho o fundo e ver essa oscilação. Inclusive eu posso te mostrar um outro tipo de onda, que é a longitudinal. Veja que ela vibra e se propaga na mesma direção, diferente da transversal que vibra na vertical, mas propaga a informação na horizontal. Espero que você tenha gostado dessa resolução de forma narrativa, comentada, com uma aulinha cheia de ludicidade, simuladores, e é só um aperitivo para você ver como é que funciona o Mania de Física Premium, uma mentoria onde você vai estar comigo, eu vou te acompanhar, a gente vai definir objetivos e você vai conseguir gabaritar e física não será um problema no seu vestibular. Por isso não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e entrar no grupo Mania de Física Premium. Eu te aguardo na próxima resolução. Um abraço, até mais. E na sequência aqui você tem outros vídeos do PH da Física para você ver. Não deixe de compartilhar e prestigiar o nosso canal. Pensador da Física é assim, ciência também é cultura.